Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Graça e paz, tudo bem? Mais um pão diário que nós vamos compartilhar com vocês. Vamos iniciar um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento junto contigo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado nesse tempo. Sabemos, Senhor, que são tempos difíceis, mas nunca faltou a tua mão, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Conduz essa palavra, Pai. E muito obrigado pela vida de cada pessoa que vai assistir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muita saudade de cada um dos irmãos, no momento de culto, onde nós compartilhamos do abraço, do carinho de cada irmão, mas, aprove Deus, nós temos esse tempo, de estarmos um pouco longe. Longe no sentido corporal, mas sempre perto, na oração, no compartilhar de uma ligação, enfim, Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu queria compartilhar com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, a respeito do Sermão do Monte. Eu vou estar falando nos pão diários que vão seguir, todos aqueles que vão ministrar a respeito do capítulo 5 de Mateus, e espero que seja bênção para cada um de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus, quando ele começa o seu ministério, é estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Porque o reino de Deus, ele trata a nossa vida, ele cura a nossa alma. E quando ele se estabelece em nossa vida, na nossa família, em todos os lugares que nós compartilhamos ou vivemos, as coisas se transformam. E ele coloca como prioridade, a primeira cláusula para vivermos o tempo do reino de Deus, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos projetos, é ser pobre de espírito, que significa sermos humildes. Jesus, ele viveu 33 anos, mas só inicia seu ministério. Claro que o ministério do Senhor vem antes da criação de todo mundo e vai muito além de tudo, mas como ser humano, como homem, aos seus 30 anos. Durante 30 anos ele compartilhou da família, teve humildade para aprender na sinagoga, teve humildade para ser conduzido pelos seus pais. Enfim, humildade é fator primordial para que o reino de Deus esteja sobre nossas vidas. É que através da humildade nós podemos ser chamados de ovelhas, porque o Senhor é Ele que nos conduz, Ele é nosso pastor. Ele refrigera a nossa alma, Ele que nos guia. Mas se nós não tivermos a humildade de deixar Ele nos conduzir, essa palavra se torna infrutífera em nós. A humildade é fator base, chave para os relacionamentos, onde pessoas muitas das vezes vão ver coisas em nós que precisam ser tratadas e vão falar conosco. E nós temos que aprender a ter a humildade de ouvir, de melhorar e de mudar. Humildade também é fator essencial quando o Espírito Santo trata nossas vidas. Porque a palavra do Senhor vem sobre nós e muitas das vezes nós, pela falta de humildade, endurecemos nosso coração. Faraó endureceu seu coração e teve um fim trágico. Ele ouviu a voz de Deus, viu Moisés como homem de Deus, mas não conseguia ter a humildade de deixar ser conduzido no momento que estava vivendo. E Deus requer de nós nesse tempo seguimos os passos de Jesus, que sendo como Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, e foi humilde, humilhou-se a si mesmo, e foi humilde
né, como servo, como se figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aliás, ele foi abaixo de um ser humano, ele foi servo. Então, a humildade, queridos, é aquilo que é o carro-chefe para uma vida cheia da presença de Deus. Para que vivamos o reino de Deus em nossos tempos, para que aprendamos a viver o reino de Deus que transforma, que cura e liberta, temos que entender que a humildade é o primeiro passo. E humildade é deixarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Pense nisso. Que Deus possa abençoar teu dia, um dia de paz e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.